Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Capítulo 21. Quero convidar os irmãos aos versos 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Eu vou pegar emprestado a poesia cantada do Estênio Marços, cuja letra da música leva o título "Vou pescar." Simulando o tom da voz de Pedro, o Estênio compõe assim: "Vou pescar. Parece que acordei de um grande sonho. Parece até que parei no tempo. Parece que nada aconteceu. Vou pescar. Quem sabe ele aparece novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe? O homem junto à fogueira convida para a ceia, para uma conversa sincera. Brasas queimando na areia. E dentro de mim a lembrança de ter um legado por nada. É a hora da verdade. Aqui em volta da fogueira, melhor lançar tudo que é palha no fogo.
Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes. Esse era o Pedro, depois de ter negado Jesus. Já negou Jesus? Você já negou Jesus Cristo? Depois de ter recebido graça, depois de ter recebido milagres, depois de ter recebido do seu ensino, da sua palavra, do pão que Ele dá, do pão que Ele é, depois de ter percebido o seu brilho, o seu favor, sua glória, seu amor, você já negou Jesus? Não se apresse. Calma. Porque os nossos pecados são não para Jesus, e sim para a carne. Nossos pecados é consentimento com o mundo e dissentimento com Jesus. O nosso pecado é deleite em Satanás, acordo no mínimo, e inimizade, protesto contra Jesus. Pergunto uma segunda vez: já negou Jesus? Já disse não a Jesus? Suas devocionais não cobrirão sua insistência nos seus pecados de estimação. Não há uma compensação nas obras que você pode fazer. Eu vou pecar mais tarde, mas hoje de manhã eu fiz minha devocional. Eu não largo esse pecado, mas eu tenho servido no ministério da igreja. Talvez pudesse ser esse o pensamento de Pedro, mas não foi. E Pedro está aqui para ser palco da graça de Jesus, para que eu e você aprendamos também. Jesus aparece ressurreto a diversas pessoas, mas há algumas em particular que ele aparece aparentemente de forma aleatória, aparentemente desproposital. Jesus aparece a uma mulher, a Maria, a uma pessoa. Depois ele vai aparecer a centenas. Mas mesmo às centenas, não é ao mundo todo, entenda. E mesmo antes disso, ele aparece a um punhado de gente individualmente. E cada encontro tão particular, tão significante. Ele trata com Maria e dá a ela a responsabilidade de anunciá-lo. Ele aparece a uns dois cabisbaixos, numa tarde melancólica, pós-crucificação, e caminha com eles 2 horas lhes expondo a Escritura. Jesus pregou tanto às multidões, não seria mais fácil aguardar para que todos estivessem reunidos? Pregasse as Escrituras a todos reunidos? Uma grande multidão? Mas não, Jesus aparece a uns 2 e ceia com eles, e parte o pão com eles. E esses vão agora apressadamente avisar outros. Jesus não vai avisar os outros, manda esses 2. Jesus não foi avisar os discípulos, mandou Maria. E Jesus ainda tem uma conversa mal acabada com um discípulo muito próximo, chamado Pedro. Sabe por que Jesus faz isso? Eu tenho uma
opinião. E eu quero compartilhar com os irmãos. Como é que hoje Jesus é entregue ao mundo? Como é que hoje nós podemos levar Jesus para quem não tem? Como? Como que uma pessoa hoje pode chegar à fé? Como que um parente seu hoje pode ter os olhos abertos e crer em Jesus Cristo? Como? Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir da palavra. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Nós não vamos pedir para Jesus descer e aparecer na pregação do Evangelho. Ele não fez isso aos discípulos. Ele mandou Maria. A proclamação, atenção, basta para que Jesus apareça. Seja visto, entre aspas, e crido. A proclamação basta da palavra, que confessa Cristo, que apresenta Cristo. Foi assim que ele se reapresentou àqueles dois discípulos, expondo as Escrituras, desde Moisés e passando pelos profetas, expunha tudo que era dito a seu respeito. É assim que o Jesus ressurreto é levado ao mundo hoje, crido e realmente entra em comunhão conosco. Não é em aparecendo literalmente, de forma imanente, tangencial, palpável. Não. É pelo verbo. É pela proclamação. Nesse sentido, os encontros da ressurreição, por mais que foram excepcionais, maravilhosos, privilegiosos, ele estava ali abrindo a estrada, o caminho, pavimentando o que seria o regular, o que aconteceria com as nações. Aqueles que encontraram com Cristo, que creram em Cristo, que creem na ressurreição, falarão a outros. E ele precisa enviar Pedro. Mas Pedro fracassou. Pedro negou Jesus. Se você se esquivou da primeira pergunta e da segunda, deixa eu te falar, Pedro responderia que sim, ele negou Jesus. Talvez Pedro seja muito pior do que você. Muito pior do que eu. A gente sabe que não é. A gente sabe que a gente nega Cristo sempre que coloca outros no lugar dele, outras prioridades no lugar dele, sempre que defendemos o nosso conforto, sempre que colocamos uma bandeira mais alta, hasteada mais alta do que o Evangelho. Sempre que uma ideologia, uma filosofia, uma opinião, uma moralidade, um código fala mais alto do que Cristo, nós estamos negando Cristo em alguma medida. As pessoas, quando te olham, percebem um cristão ou antes percebem outras coisas? É mais fácil, olhando para você, perceber seu viés político ou que você é de Cristo? O que é mais fácil? O que é mais fácil olhando para a sua vida? O que é que exala de você? É mais fácil ver suas convicções quanto ao dinheiro, sua convicção quanto à cultura, sua convicção quanto à performance? O que é mais fácil? O que sai de você? O que se lembram quando lembram de você? Do que seu coração está cheio que a sua boca não para de falar? Porque se não for Cristo, e como ele cobre dinheiro, cultura, política, costumes, arte, tudo. Então existem coisas
na prática, mais preciosas do que Cristo Jesus. Essa é uma forma de negar Cristo. É uma forma de colocá-lo como valioso, só não em primeiro lugar. E Jesus não se assenta no segundo lugar. Ele não veio. Ele não se levanta para ser um auxiliador. Ele se levantou para ser rei, porque ele é. Embora serviu, embora se doando, embora se esvaziando humilhantemente, ele ressurge como Deus vivo, Senhor dos senhores, soberano dos reis da terra, primogênito dos mortos. Esse é Jesus. Tem que estar em primeiro lugar em nosso coração. É esse a quem Pedro nega. E os episódios da ressurreição são assustadores. Veja, Lucas 22, 31, eu vou ler para os irmãos, não se preocupem. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei ou intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro que um dia largou as suas redes e imediatamente seguiu a Jesus. É um Pedro que viu em Jesus o Messias, creu. Certa vez disse: Senhor, para quem iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Senhor, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. E Jesus está dizendo: Simão, Simão, o Satanás pediu para eu te peneirar. Eu intercedi por você. Essa passagem me assusta. Porque Jesus não faz assim para o diabo, ó, shh, calado. Esse é o meu precioso. Nele ninguém toca. Não é? Jesus intercede. Já imaginou o diabo tendo conversas com Jesus a seu respeito? Jesus, eu tenho uma opinião sobre fulano. Deixa eu tocar na vida dele nessa área. Jesus intercede para que a fé de Pedro não se desfaleça, porque ela vai tremer. O diabo vai chegar e vai ter alcance. E Pedro nega a Cristo. Isso me assusta. Porque se Pedro, que está pronto para ir até a morte com Jesus, eu não tenho nenhuma dúvida da sinceridade de Pedro. Pedro é uma parede ao lado de Jesus. Ele pegaria em armas para defender o seu Senhor, como o fez. Pedro tem sangue de soldado romano nas mãos, pelo menos de uma orelha, para defender o seu Jesus, o seu Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a sinceridade de Pedro, mas se esse Pedro, numa investida de Satanás, negou o Senhor Jesus por medo de sua vida ser encarcerada, por medo da morte, o que será de mim? Se o diabo vier astutamente com alguma liberdade sobre a minha vida. O diabo trabalha assim. Vocês se lembram da saga de Jó? O diabo vai ter um diálogo com Deus, e esses diálogos é que me assustam, e eu não estou colocando em xeque a soberania de Jesus, nem do Senhor Deus, de forma alguma. O meu medo não é pelo que Deus pode, é pelo que eu sou capaz. Esse é o ponto.
E Deus tem um diálogo com Satanás no livro de Jó, e o diabo tem algumas pressuposições acerca de Jó. Olha, a fé deste teu servo é por conta dos bens que o Senhor o cercou. Os bens que o Senhor o cercou são o motivo do louvor e da fé de Jó. Tira tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Cita Almeida, Revista Atualizada. Não funcionou, embora o diabo tenha sugerido e tudo tenha sido tirado de Jó. Posses, bens, gado, casa. Sua fé sobreviveria a isso? Ou você murmura na primeira úlcera? Na primeira falta de vaga de estacionamento? Jó resistiu. E o diabo teve uma segunda pressuposição. Toca nele. Olha, o diabo é esperto. Toca tu nele. Não é deixa eu tocar, não. Toca o Senhor nele. O diabo não quer ser responsabilizado. Ele quer que questionemos a Deus. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor fez isso? Ele quer esse questionamento no nosso coração. E o diabo diz, toca nele, e pele por pele verás se não blasfema contra ti na tua face. E então Jó fica doente do pé à cabeça, acometido de chagas, de marcas, de feridas. Até que chega na sanidade, depois de já ter perdido 10 filhos. E quando Deus começa a permitir que a santidade de Jó seja tocada, à beira da loucura, esse homem pede a morte, algumas vezes. Mas esse é o diabo, talvez 2.0, 1.0 estava no Éden. A pressuposição dele acerca de Eva, sucesso total. Com Jó não deu certo. Mas o diabo continuou aprendendo sobre o ser humano. Continuou interessado na vida do ser humano. E o diálogo que ele está tendo com Jesus agora é um diálogo amadurecido do ponto de vista das artimanhas de Satanás. O diabo me pediu para peneirá-los como trigo, mas eu intercedi por ti para que a tua fé não desfaleça. O que o diabo pode conversar com Deus a seu respeito? Sobre a sua fé. Onde ela pode ser abalada? É nesse ponto que ele atuará na sua vida. Para a qual, tal área, você precisará dobrar a vigilância, dobrar a comunhão, dobrar a fé, dobrar a profundidade. Porque o Senhor Jesus pode interceder por você para que a sua fé não desfaleça. Mas você terá que se responsabilizar pelas suas escolhas. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte, Senhor. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Que nem me conhece. Verso 54, de Lucas 22. Então, prendendo Jesus, levaram-no, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam um fogo no meio do pátio, e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este estava também com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, vejo também que és um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, eu não sei do que está falando.
E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro estava ao redor da fogueira, se fingindo um deles. Mas não queria sair dali. Só não queria ser identificado com Jesus. Porque temia a morte. E o nega. Não sou. Não sou dele. Não o conheço. Não o conheço. E ainda, durante a terceira frase, não sei do que está falando. Está falando de 3 anos da vida de Pedro. Ele acha os olhos de Jesus. Quem é esse Pedro? Pedro é uma rocha do lado de Cristo. Pedro é um amigo leal, alguém que foi agraciado, um pescador. Não um rabino vocacionado, instruído, não o discípulo de um rabino, um pescador, mas que um rabino passou perto dele e diz: eu quero que você venha comigo. E 3 anos dessa história mudaram completamente a vida de Pedro. Ele viu pessoas serem curadas, ele viu palavra com poder sair da boca de Jesus. Ele viu Jesus, de fato, ser o rei presente. Ele viu, ele creu. Ele iria com Jesus a qualquer lugar. Esse Pedro agora está oco, vazio, rasgado pelo seu próprio pecado. E encontra os olhos de Jesus no meio da sua negação. Que olhar foi esse de Jesus? Com que olhos Jesus olhou para ele? Consegue imaginar? Primeira possibilidade: olhos de esposa. Sabe como é que é, Evane, olhos de esposa? Não olha para o lado, não. É assim, ó. Sabe quando você está ali no trânsito e fala assim, chegando na cidade nova ali, meu bem, pergunta onde que é. Mulher já vem instalado de fábrica o auxílio ao volante. GPS embutido e orientação. É de fábrica, não adianta, é de fábrica, tá tudo certo. Estaciona aqui, freia, acelera, é de fábrica. Aí você não pergunta, porque de fábrica o homem vem com essa teimosia também. E dá umas 3 voltas procurando o endereço. Por fim, vamos perguntar esse fulano aqui, porque parece que é da cidade. Aí abaixa, explica, ela faz o quê? Você olha lá. Olhar de esposa. Meu bem, chama o rapaz para consertar esse chuveiro aí. Não, deixa comigo. Passa-se 6 meses e você então vai arrumar. Ágil também é de fábrica, esse timing masculino. Não precisa ficar lembrando todo ano. Aí arruma, explode, não funciona. Olhar de esposa. É o olhar do eu já sabia. Esse olhar de esposa. Jesus avisou Pedro. Hoje me negará 3 vezes, Pedro. E aí Pedro olha e acha Jesus. Você acha que Jesus está fazendo assim, ó? Você acha? Poderia. Mas eu acho que não. Jesus avisou. Mas se dependesse de Jesus saber das nossas fraquezas,
e olhar para nós assim, ele não teria outros olhos para nós jamais. Apenas esses. Ele acha os olhos do seu Senhor digno e amigo, soberano e tão próximo, tão amável, preso. Pedro sai dali e chora, porque virou as costas e não o rosto para o seu Senhor. Porque achou que o seu Senhor, naquele momento, não valia tanto. Ele chora para chorar um choro sincero. Pedro foi polido, talhado, para ser apóstolo, arauto, coluna do evangelho para aquela geração. Pedra polida pelo Senhor, valorada pelo Senhor. Mas agora, depois do que fez, é como se ele se lançasse no cascalho bruto e voltasse àquela etapa da sua história, quando não passava de um pescador, e não tem problema nenhum em ser um pescador. O problema é que Jesus queria que Pedro fosse muito mais do que pescador de peixes. E Pedro se vê indigno de ser mais do que isso. E diz: vou pescar. E volta à beira do rio para pescar. Do mar. Jesus então vai atrás de Pedro. E quando chega ali, reconhecem que é Jesus. Aquela cena entre os dois é tão significativa. Jesus já apareceu em alto mar andando sobre as águas e falou: Pedro, pode vir. Comigo você anda sobre as águas, Pedro. Foi ali que Jesus um dia o chamou: vem, eu vou te fazer pescador de homens. Quantas vezes das mãos de Pedro Jesus não pegou alguns pães, alguns peixes, e devolvendo a Pedro diz: alimenta a multidão em meu nome, Pedro. E depois de tanta tentativa e de horas e horas sem pegar nada, Jesus aparece, ainda desconhecido por eles, e diz: joga aqui pela direita e acharão um peixe. E quando reconheceram que era Jesus, Pedro se veste, pula sobre as águas, pula do barco. Estavam a cerca de 90 metros, e Pedro se achega ali na praia, e Jesus está sentado, e fez uma pequena fogueira, diz, como que dizendo: Pedro, eu preciso olhar nos teus olhos mais uma vez. Aquele não foi o nosso último olhar trocado. Eu não vim para te deixar na acusação. Eu vim te trazer perdão e envio. Era tudo isso que estava sendo mencionado naquele café da manhã. Ninguém ousava perguntar quem é o Senhor, porque sabiam. E ali havia perdão para Pedro. Talvez os outros nem soubessem do que aconteceu com Pedro. Mas entre Jesus e Pedro havia uma quebra de silêncio sem palavras, onde perdão estava sendo concedido, e Jesus estava dizendo: eu estou aqui, Pedro. E essa é a única possibilidade de você ter fé, eu vir até você. É porque eu te amo que você me seguiu um dia. É porque eu te amei primeiro que você me amou, Pedro. É porque eu te chamei que você pode vir
após mim, e em meu nome ser enviado, porque eu te amei primeiro, porque eu te achei, porque eu te chamei, porque eu te envio, Pedro. Porque eu te chamo pelo nome. Esse é o Jesus que trata com Pedro, ressurreto, encontra Pedro e precisa ter esse encontro particular. Conosco não é diferente. Jesus nos amou primeiro. Talvez eu e você tenhamos negado a Cristo muito mais do que queiramos reconhecer. Mas saiba, Jesus pode te encontrar na palavra e te trazer perdão, e te enviar, e perguntar como quem supre a resposta: tu me amas? Tu me amas? Jesus te dará condições de responder essa pergunta todas as vezes que você precisar responder. Você ama a Cristo? Você ama Jesus? Ele ressuscitou para que você possa responder essa pergunta com esperança e missão, para enviá-lo a outros, para apresentá-lo a outros, para depositar a palavra em outros corações. Perdoados, comunicamos o perdão. Que Deus sustente a sua fé e te perdoe, e tenha encontros contigo onde a sua dor ou o seu pecado o levaram, para que você seja tratado olhando nos olhos do seu Senhor, entenda bem isso, e seja enviado para outras vidas, para pescar pessoas para o reino dos céus. Somos perdoados para comunicar perdão. O palco daquela praia é também para o nosso coração ser tratado. Que Deus te dê graça e perdão. Te envie, porque sempre dependeu dele. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar. Ó Deus bendito, nas tuas mãos depositamos a nossa esperança. Nas tuas mãos depositamos nossa confissão, porque o Senhor intercede por nós e nos perdoa. Envia-nos, por mais indignos que estejamos nos sentindo, trata conosco e purifique o nosso coração. Reedifique em nós a palavra do Senhor. Encontre-nos onde o nosso pecado tem nos levado e nos traz perdão, Senhor. Precisamos do perdão com o qual o Senhor perdoou a Pedro. E nos livre de negá-lo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.